Olha, parece que uma nova era tá para começar no futebol brasileiro. A CBF tá botando para rodar um sistema que promete, assim, mudar as regras do jogo fora de campo, sabe? A ideia é construir um futuro mais profissional, mais estável e, claro, mais competitivo. Então, bora mergulhar fundo e entender direitinho como é que essa transformação toda vai funcionar. Para a gente não se perder, o nosso roteiro aqui vai ser bem claro. Primeiro, a gente vai entender o problema histórico do endividamento dos clubes. Depois, a gente vê a solução, o tal do fair play financeiro. Vamos detalhar os pilares disso, descobrir quem é que vai fiscalizar o jogo, ver como tudo vai ser implementado e lá no final a gente discute o que isso tudo significa para o futuro do nosso futebol. Então, para a gente entender de verdade a importância dessas novas regras, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o passado. Porque, vamos ser sinceros, o futebol brasileiro vive há décadas, um problema crônico de grana, de gestão financeira, é dívida crescendo, é instabilidade, uma história que a gente já conhece bem. E essa frase aí, que veio direto do guia da CBF, olha, ela resume perfeitamente a missão. O objetivo é esse, preto no branco: quebrar esse ciclo vicioso de gastos sem controle que sempre comprometeu o planejamento e a saúde financeira dos clubes. A grande pergunta é: tá, mas como é que se cria esse novo caminho? Pois é, a resposta para quebrar esse ciclo tem nome. É o novo sistema de sustentabilidade financeira. E a sacada aqui é que ele não foi feito só para punir, sabe? A ideia é ser um guia, é pegar os clubes pela mão e levar eles para uma gestão mais moderna, mais responsável. Basicamente, esse sistema de sustentabilidade financeira, o SSF, funciona como se fosse um manual de boas práticas. É isso. Ele bota limites, cria incentivos, tudo para que os clubes sejam mais transparentes, controlem os gastos e, o mais importante de tudo, aprendam a viver dentro da própria realidade financeira. E toda essa estrutura se apoia em 4 pilares, 4 regras fundamentais. Bora conhecer a primeira delas. O primeiro pilar é o beabá, o mais básico de todos: solvência. É a regra de ouro de qualquer negócio, né? Pagar as contas em dia. Para poder competir, o clube vai ter que provar que está com tudo pago: transferência, salário de jogador, imposto, tudo. Porque no fim das contas, jogador com salário atrasado não rende, e isso bate direto no resultado em campo. Simples assim. Beleza. O segundo pilar é a tal da sustentabilidade. A ideia aqui é bem simples: é operar no azul. Não gastar mais do que ganha. Só que tem um detalhe importante. O sistema permite ter prejuízo, sim, mas com uma condição: o dono do clube tem que cobrir esse rombo com dinheiro novo, com aporte de capital. Não pode ser com mais empréstimo, com mais dívida. E aqui tem uma sacada que eu achei bem inteligente do sistema. Ele não quer frear o crescimento dos clubes. Pelo contrário, investimentos que são estratégicos, que olham para o futuro do clube, tipo grana para a categoria de base, para o futebol feminino, para construir um CT novo. Tudo isso é incentivado e não entra na conta principal de despesas. É um gasto do bem, digamos assim. Vamos para o terceiro pilar: controle de custos. Para ficar fácil de entender, é como se fosse um teto salarial para o elenco. É isso. A regra cria um limite de quanto o clube pode gastar com os jogadores e comissão técnica. E esse limite não é um número fixo, ele é sempre um percentual do quanto o clube arrecada. E qual é esse percentual? Bom, o número mágico para os clubes da Série A vai ser esse aí: 70%. Ou seja, lá na frente, no máximo 70% de tudo que o clube ganhar vai poder ser usado para pagar o time principal. É uma trava, né? É uma medida para forçar uma gestão mais equilibrada e evitar que a folha de pagamento sufoque o clube. E para fechar os 4 pilares, temos o endividamento. Se os outros 3 cuidam do dia a dia, do entra e sai de dinheiro, esse aqui olha para o tamanho total da dívida. O foco principal é controlar as dívidas de curto prazo, sabe? Aquelas que têm que ser pagas logo. É para garantir que o clube não seja asfixiado pelas contas e fique sem fôlego no meio do campeonato. Ok, as regras estão na mesa. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quem vai ser o juiz disso tudo? Quem vai apitar esse jogo e garantir que todo mundo vai seguir as regras direitinho? Então, a estrutura que eles montaram é bem inteligente, porque ela separa as coisas. De um lado está a CBF, que criou as regras. Mas a parte crucial, que é aplicar as regras, fiscalizar e punir, isso vai ficar com um órgão novo, totalmente independente. E essa independência para evitar qualquer tipo de conflito de interesse, claro. E esse órgão é a ANSF. Guarda essa sigla. A independência dela é o que vai dar, ou não, credibilidade para o sistema inteiro. Os membros da ANSF, por exemplo, não podem ter tido ligação recente com nenhum clube. Isso garante que as decisões sejam técnicas e imparciais.
No fim do dia, é a NSF que dá a palavra final. Claro que uma mudança desse tamanho não acontece do dia para a noite, né? Seria um caos. Por isso, a CBF criou um plano para implementar tudo aos poucos. Uma transição planejada para dar tempo dos clubes se adaptarem. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É literalmente uma escadinha. Começa em 2026, mais tranquilo, com limites mais flexíveis e o foco mais em educar os clubes. Aí, a cada ano, a coisa aperta. Em 2027, as sanções ficam mais duras, os limites de gastos e dívidas diminuem, e isso vai acontecendo progressivamente, até o sistema ficar 100% maduro, lá em 2029. Outro ponto legal é que o sistema não é igual para todo mundo, ele é proporcional. Séries A e B vão ter que seguir o pacote completo, todas as regras. Já para a série C, o modelo é mais simples, focado no essencial, pagar as contas em dia e ser transparente. É quase como um estágio de preparação para chegar nas divisões de cima. Beleza, mas e na prática? O que acontece com o clube que não seguir as regras? E qual é, no final das contas, a grande promessa por trás disso tudo? Agora a gente vai ver as consequências e também as oportunidades. E olha, as consequências são bem sérias e também são progressivas. Começa leve, com uma advertência, uma multa. Depois pode piorar, o clube pode ter parte da premiação retida, pode vir a punição que todo mundo teme, que é não poder registrar jogador novo, e nos casos mais graves pode até rolar perda de pontos ou a exclusão do campeonato. O recado aqui é bem claro, acabou a tolerância com má gestão. Mas calma, não é só pancada. O sistema também oferece uma porta de saída. Um clube que está enrolado, que reconhece o erro, pode negociar um acordo de ajustamento de conduta. É, basicamente uma chance de sentar, apresentar um plano para se recuperar e se comprometer de verdade a arrumar a casa. E agora, prestem atenção, porque para mim essa é talvez a maior e melhor inovação do sistema todo. Pensa na mudança. Antes, a punição era sempre para o clube, para a instituição. Ficava uma coisa meio diluída. Agora não, a responsabilidade é pessoal. O dirigente que, seja por fazer ou por não fazer nada, contribuir para o problema, ele pode ser punido individualmente. É isso mesmo. A irresponsabilidade agora vai ter nome e CPF. No fim do dia, o objetivo disso tudo é um só: é construir um futebol mais saudável. Um ambiente onde a boa gestão seja o padrão, e não uma coisa rara, uma exceção. Um futebol mais forte, mais sustentável e melhor para todo mundo, para os clubes, para os jogadores e principalmente para quem move tudo isso, que é o torcedor. O plano, não dá para negar, é ambicioso. E parece bem estruturado. Ele ataca problemas que são históricos com ferramentas que são modernas. Mas a questão que fica no ar e que só o tempo vai responder é aquela que todo mundo se faz. Depois de tanta tentativa furada, de tanto plano que não deu em nada, será que agora a gente está finalmente no caminho certo para ter um futuro sustentável para o nosso futebol? Será que agora vai?